Olá! Bem-vindo à live do mês de setembro. Hoje falando sobre saúde mental. Eu sou Cristina Galas, professora, nutricionista, falando de saúde e de bem-estar e com o olhar da nutrição. Nosso tema é a saúde mental do colaborador e a importância de cuidar da mente. A Organização Mundial da Saúde define como saúde um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Ou seja, quando uma pessoa está saudável, está bem física e emocionalmente, é considerado um estado de saúde. No nosso mundo contemporâneo, a sobrecarga mental ocasiona uma série de desconfortos ou doenças, como o estresse, a ansiedade, a angústia, a depressão e outras também. E falando de tristezas e de depressão, as causas, a intensidade, quais as diferenças? Vamos comparar algumas situações para percebermos a diferença. A tristeza é um sentimento geralmente passageiro, com algo que nos magoa, com um processo de luto, e é saudável e até importante, porque ajuda na elaboração destes sofrimentos ocasionais. Ela faz parte da vida. É natural lidarmos com perdas. É normal ficarmos tristes, sem grande impacto em cumprir as tarefas e responsabilidades do dia a dia. Claro, com menos vontade, um pouco de mau humor, mas é normal. Já a depressão é uma situação de adoecimento. É uma tristeza que não acaba mais. E vem com outros sintomas, como apatia, angústia, ansiedade, desesperança. Esse sentimento ruim não passa e vai afetando vários aspectos da vida: saúde, trabalho, relacionamentos, família, vida social. Em casos mais sérios, em pessoas com depressão, podem até pensar em suicídio. A tristeza é passageira. Pode durar horas, alguns dias, um pouquinho mais. Já a depressão, sem o tratamento certo, ela pode durar meses ou anos. Resumindo, a tristeza vem de alguma experiência dolorosa, frustrante, infeliz, estressante, como a perda de um familiar, um divórcio, desemprego, uma doença grave e até o rompimento de uma amizade. Mas a depressão, não. A depressão não é necessário passar por algum momento dramático, lamentável ou doloroso. A depressão é o resultado da interação de vários fatores: genética, mudanças neurobiológicas, aspectos da personalidade, como baixa autoestima ou pessimismo, e fatores ambientais, como exposição à violência, à negligência, ou até mesmo à pobreza. Então, atenção, se a tristeza não passa e começam a surgir outros sentimentos em sinais, que até podem aparecer ou desaparecer de maneira sutil, é importante saber que, mesmo que eles possam voltar, a depressão é uma doença séria e, assim, ela deve ser tratada. Como saber se o sentimento é normal ou se é doença? Quando procurar ajuda profissional? É bom saber que a tristeza e a ansiedade são reações naturais, tendendo a ser ultrapassada após um determinado período de tempo. A tristeza, por ser comum da natureza humana, não necessariamente ela demanda tratamento. Porém, quando recorrente, o acompanhamento psicológico pode auxiliar no fortalecimento emocional, minimizando o sentimento e contribuindo assim para a reconquista do bem-estar. Mas o sentimento de tristeza pode prolongar-se por mais tempo que o habitual, tornando-se um problema crônico e incapacitante, que afeta as várias esferas da vida das pessoas que dela sofrem. Diferente de preocupações ou receios com situações futuras, a depressão é caracterizada por um sentimento de tristeza crônica. Tanto ansiedade
como a depressão, apresentam vários sintomas a nível físico e psicológico. A depressão, por se tratar de uma doença psicossomática, é indicado que exista o acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Os profissionais fazem uma avaliação e talvez alguns exames, algumas verificações, até para descartar outras possibilidades. E aí vem o diagnóstico e encaminhamento para o tratamento, que envolve terapia, junto ou não, o uso de medicamentos, com cada profissional na sua atuação. É importante saber que a depressão tem tratamento. Então, se acha que você ou alguém que conhece pode estar com um problema, o melhor a fazer é procurar um profissional de saúde mental. E como atua um psicólogo e um psiquiatra? Dizer que o psicólogo ouve os problemas e o psiquiatra receita medicamentos é uma resposta muito básica e muito errada, muito incompleta. Ambos são profissionais habilitados e treinados para ajudar nas questões de saúde mental. A diferença é o seguinte: um psiquiatra é um médico que se especializou em saúde mental. Ele tem o conhecimento médico do funcionamento do organismo e das causas que poderão alterar o bom funcionamento do cérebro. E procura distinguir as causas físicas para os sintomas que são apresentados. Por outro lado, o psicólogo atua sobre a forma como interagimos com o ambiente e como esse ambiente nos afeta, vice-versa. Portanto, o foco é identificar os fatores que contribuíram para o desenvolvimento de perturbações e de sofrimento. E assim, através da escuta, sem o julgamento, o psicólogo procura compreender o comportamento humano, os problemas e as queixas. Porém, o seu papel não se resume a ouvir e acolher o sofrimento. A partir de cada caso, que é único, é singular, então é desenvolvido um plano de intervenção específico. E aí, partiriam estratégias para lidar com esse sofrimento. Resumindo, enquanto o psiquiatra avalia a necessidade do suporte medicamentoso para a estabilização do organismo, diminuindo as manifestações dos sintomas físicos a curto prazo, o psicólogo vai auxiliar nas questões emocionais, oferecendo acolhimento e diminuindo os prejuízos que decorrem desses sintomas que são manifestados. Tudo isso contribui para uma melhor saúde mental. Os profissionais podem juntos dar suporte no tratamento. Por exemplo, diagnóstico de depressão. É provável que o psiquiatra prescreva um medicamento com efeitos na melhoria do estado de humor, por exemplo. A partir dessa melhoria, a pessoa sente uma maior disposição para agir. Então, o psicólogo cria condições para a compreensão do que levou a pessoa a desenvolver a depressão, para aprender a lidar com o sofrimento e resolver problemas, prevenindo o aparecimento dos mesmos sintomas no futuro. Que potente isso, né? A integração do trabalho dos profissionais para o bem-estar amplo do paciente. Falando em medicação, se forem usados medicamentos para ansiedade e para depressão, esses medicamentos podem viciar? Alguns medicamentos que são usados sob receita, como os ansiolíticos e sedativos, eles podem causar dependência física, psicológica e até dependência química. Então, benzodiazepínicos, como o diazepam, ou barbitúricos, como o zolpidem e tantos outros, cada um funciona de modo diferente e tem um potencial de dependência e de tolerância diferentes. Uma pessoa é considerada dependente se desenvolve sintomas quando ela para de tomar essa substância. Agora, usar uma substância, mesmo quando esse uso causa problemas, aí é considerado um transtorno relacionado ao uso de substâncias. Então, o uso adequado, monitorado e sob orientação quanto ao tipo de medicação, dose,
tempo de uso e quando e como é feita a retirada é o que garante o tratamento eficaz. É também importante salientar que a medicação, ela não permite alterar a informação que resultou na depressão, tá? E nem a capacidade de aprender estratégias para lidar com o sofrimento. Para isso, o fármaco não é útil. Mas a intervenção do psicólogo, ela permite ajudar a pessoa a se conhecer, a se reinventar, a alterar o seu modo de pensar, de sentir e de agir. Na Unimed Vale do Caí, o atendimento psicológico na Atenção Integral à Saúde, AIS, funciona da seguinte forma. O atendimento é a psicoterapia breve, com tempo determinado. São 8 atendimentos por cliente. O foco, estratégias e objetivos, eles são estabelecidos após o entendimento do quadro e a necessidade do cliente. E nas situações que podem ser abordadas a psicoterapia breve estão depressão leve, ansiedade, estresse, dores psicossomáticas, distúrbios do sono, problemas relacionais, problemas com adesão a tratamentos e psicoeducação. Bom, gente, saúde não é ausência de doença ou de enfermidade física. Então, o estresse dos profissionais da saúde também pode causar doenças mentais. Profissionais da saúde também adoecem. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. É uma doença mental. Tem CID, Classificação Internacional de Doenças, e resulta de um estresse crônico do ambiente de trabalho e que não foi gerenciado de forma eficaz. A síndrome de burnout, ela é conceituada como uma síndrome ocupacional que pode desencadear sentimentos de exaustão emocional, esgotamento de energia, distanciamento mental das atividades, sentimentos negativos ou apáticos relacionados ao próprio trabalho e, assim, diminuição do desempenho das funções. Claro, tem alguns grupos de risco, que incluem médicos, enfermeiros, psicólogos, professores e policiais, por exemplo. Normalmente em profissões com elevada carga horária, pressão, cobrança e risco de vida. Quando não tratada, a síndrome de burnout pode evoluir para quadros mais complexos, como uma depressão profunda e até mesmo levar ao uso de substâncias nocivas. Portanto, é imprescindível procurar ajuda especializada com psicólogo ou psiquiatra. Para a prevenção da síndrome de burnout, é preciso estar atento aos sinais de alerta, como insônia, irritabilidade, fadiga persistente, a exaustão, emoções intensas e a apatia no desenvolvimento das tarefas. Já no trabalho, a comunicação é fundamental. Isso porque, quando ocorre, por exemplo, acúmulo de tarefas, é expor essa situação e solicitar auxílio. É importante também organizar prioridades, definição do tempo para a execução de tarefas, limite de tarefas que é possível executar, acúmulo ou não de funções e avaliar a disponibilidade, o que é urgente, qual o nível de importância. Reconhecer também cenários que desencadeiam estresse no ambiente de trabalho, como uma competição intensa, a falta de intervalos, as cobranças excessivas e, por fim, ter uma rede de apoio para garantir qualidade de vida no trabalho. Aceitar ajuda psicológica nem sempre é fácil. E como ajudar alguém que não aceita procurar ajuda psicológica? Em primeiro lugar, seja gentil, sem exagero. É escutar, é demonstrar atenção e preocupação. Nos cabe incentivar a busca por ajuda profissional, que é o essencial. Um psicólogo, um psiquiatra, para então entender e gerenciar os seus sentimentos. Mas o que pode ser feito, o que pode ser falado para alguém que está numa crise de ansiedade?
Saber como ajudar uma pessoa com crise de ansiedade pode fazer toda a diferença nesse momento tão crítico. O básico é ouvir com atenção. É deixar o otimismo de lado. Assim, não é dizer tudo vai ficar bem. É ser gentil. É acolher esse momento difícil. Talvez distrair o foco para alguma lembrança mais agradável. E perguntar se há algo que você possa fazer. Demonstrar que está disponível traz segurança à pessoa. E cada passo é importante para transmitir segurança e acolhimento durante a crise. Mas após a crise de ansiedade, é importante oferecer apoio também e encorajar a pessoa a procurar ajuda profissional, como psicoterapia ou acompanhamento médico. E para apoiar uma pessoa com depressão, sem julgar, o que podemos fazer? Diga à pessoa que não há vergonha em buscar apoio especializado e que esse é um passo importante para melhorar a sua qualidade de vida. Buscar a ajuda especializada imediatamente é essencial para garantir a segurança e o bem-estar da pessoa. Só o acompanhamento profissional pode trazer ferramentas eficazes para enfrentar os desafios e promover a recuperação saudável e duradoura. E eu vou finalizar falando das influências do sono e alimentação na saúde mental. Aqui, o importante é falar de hormônios como a melatonina e o cortisol, e de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que são os mensageiros de notícias do corpo. Os desequilíbrios, eles podem afetar a saúde mental, desde o estresse, a ansiedade, a depressão ou até mesmo a desmotivação. E para isso, o dormir é fundamental. Como dormir é fundamental para o reparo do cérebro, quanto menos dormimos, maior é o risco de ansiedade, depressão, doenças psiquiátricas, até problemas de memória. Nós temos um relógio interno que regula o que fazemos e que é chamado de ciclo circadiano, ciclo de um dia. Como se cada horário do dia tivéssemos tarefas específicas que se repetem, ou seja, um ritual diário. E para dormir e acordar, esse é um ritual também. Existe um ritual interno. Quando a insônia ou a privação do sono acontecem, afetam essa estrutura. Mas, o que fazer? Podemos melhorar o sono sem necessariamente o uso de remédios. Como? Estabelecendo um ritual e rotina para dormir e acordar. Aqui entram a melatonina e o cortisol, e hábitos que ajudam o corpo a entrar no seu relógio interno. A melatonina, ela é produzida mais ou menos pelo nosso corpo ali pelas 9 horas da noite. E ela, então, vai nos induzir, o bom sono. Ela deixa de ser produzida às 7 horas da manhã, porque afinal o corpo tem que despertar. E aí o cortisol tem um papel fundamental. Nosso pico de cortisol é por volta das 9 horas da manhã. Toda a energia e a motivação para fazer as coisas. Então, a sedução dos estímulos visuais, o uso massivo das telas e o estímulo da luz, que não deixa o cérebro desligar, vai nos manter em alerta constante e vai desregular esse ciclo, esse companheirismo entre a melatonina e o cortisol. Olha, também é importante falar do impacto das redes sociais e o quanto o excesso de informação pode prejudicar a mente.
essa nossa necessidade constante de estar conectado, de saber tudo o que se passa. Isso pode levar até uma desconexão com a realidade. O mundo ideal das redes, ele é diferente da realidade, do nosso mundo real, da realidade de cada um. E isso tem contribuído para o aumento da ansiedade, da depressão e do isolamento social. Por último, vou falar como a alimentação influencia na saúde mental. Você já ouviu falar de neuronutrição? É sobre como a dieta e o consumo de nutrientes influenciam na saúde cerebral, seja no desempenho das células cerebrais ou na sua proteção. E inclui aqui também as doenças neurológicas. Então, a alimentação adequada promove saúde mental e pode melhorar condições como a depressão, a ansiedade, ajudando no tratamento. Isso porque certos nutrientes influenciam os neurotransmissores e os processos químicos que estão relacionados com a saúde mental. A deficiência de alguns nutrientes implica que o corpo produza de forma ineficiente e deficitária estes compostos mensageiros que realizam processos químicos, como vitaminas do complexo B, minerais, ferro, zinco, magnésio, selênio, alguns ácidos graxos e até mesmo fibras. Resumindo, há nutrientes necessários para a regulação da melatonina e do cortisol. Há nutrientes necessários para a produção de dopamina e serotonina e que são ingeridos através de uma alimentação balanceada, organizada, individualmente. O nutricionista é um profissional da saúde mental também. E assim, terminamos a live de setembro, dizendo que cuidar da saúde mental significa estar em sintonia consigo mesmo, reconhecer as coisas que gosta de fazer e cuidar da saúde em todos os aspectos, fazendo escolhas saudáveis em relação à alimentação, ao lazer, ao descanso e também às emoções. Muito obrigada!